que significa ver a luz infinita face a face? Quando nós falamos isso em português, isso não parece fazer muito sentido, né? Porque a luz infinita, nós estamos falando da força que produziu a criação do universo. Estamos falando da força que produziu o Big Bang, né? É praticamente impossível imaginar que alguém pudesse ficar face a face com isso, né? E dizer que isso pode ter uma face, né? É o mesmo que dizer que isso é um ser. E se é um ser, então não é a totalidade das coisas, não é onipresente, né? Então, o que significa isso? Quando nós falamos isso em aramaico, face a face, né? Ampia ba ampia, ampia ba ampia, face a face, em aramaico, ganha um outro sentido, porque a palavra ampia, que é a palavra para face, é a mesma palavra para interior, tá? Ou algo que está dentro da gente. Então, quando em aramaico falamos alguém viu ampia ba ampia, face a face, isso tem um duplo sentido. Isso poderia ser traduzido como face a face, mas também poderia ser traduzido por dentro do dentro. Olha que interessante. No interior do interior, no dentro do dentro, no cerne, né, no cerne mais profundo. Então, o que Moisés viu? Ele não viu uma criatura na frente dele, ele não viu um ser, ele não viu um cara na frente dele. O que ele viu, quando é dito que ele vê a luz infinita, face a face, ambia ba ambia, significa que ele viu dentro do dentro, no mais profundo cerne, no mais profundo estado interior, na compreensão mais profunda, ou seja, ele conseguiu atingir um nível de compreensão sobre a natureza da luz infinita, como nenhuma outra pessoa até então havia conseguido, como nenhuma outra pessoa até então havia percebido. Porque nesta semana, na semana de Ur-Hashfar, nós temos essa possibilidade de ter uma compreensão bem mais profunda, bem mais significativa sobre o significado da luz infinita, o que é a luz infinita, né, como ela se manifesta, né, e como nós podemos ver a luz infinita dentro de cada coisa. Ou seja, talvez a maioria das pessoas, quando eu digo que a luz infinita está em tudo, a maioria das pessoas discorda categoricamente. Não, isso é bobagem, quero ver você ver a luz infinita na guerra, no estupro, na violência, no abuso, etc, etc e tal. Então a maioria já imediatamente discorda disso, porque essa é uma concepção que é demais para o ego, é demais para uma mente fragmentada e é demais para uma mente que está dentro da polaridade, né, que está dentro da dicotomia da árvore do bem e do mal, que é a árvore da ruptura. Então, é muito para uma pessoa ouvir uma coisa dessa. Né? Então, a maioria recusa categoricamente. Não sei o quê, não. Né? Não quero saber disso. Existem aqueles que conseguem entender que isso faz sentido. Né? Existe um segundo grupo, que é o grupo, olha, tá, isso faz sentido, unicidade, conexão. Aí o sujeito começa a fazer link com a física quântica, né? O sujeito começa a fazer link, né, com física, né, com os átomos interligados, enfim. Ele vai para uma conexão com outros conhecimentos e atrela isso a uma definição filosófica, e ele consegue ver que isso faz sentido, ele consegue ver, não, tudo bem, isso faz sentido, tá? E ele aceita isso como uma coisa razoável, como um conceito razoável, a luz está em tudo, Kol Hemna, que é um princípio fundamental da Kabbalah, né? A luz está em tudo, Kol Hemna. Então ele aceita isso como uma premissa filosófica. Mas ainda como uma premissa filosófica, é uma coisa distante, é uma coisa, tá, tudo bem, tudo é luz, mas vamos lá, né? E a conta para pagar, e a doença para resolver, né? E as crises, e isso, e aquilo, e o desemprego,
e etc., e a pandemia, e as guerras, e os conflitos, e a desigualdade social. Tá, tudo é luz, mas tá, e aí? Isso não resolve muita coisa. O mundo continua sendo como é. O que é esse nível que Moisés entendeu? Ele não entendeu esse nível de você olhar a luz infinita âmpia, baâmpia, face a face, transcende o entendimento. Até então, Moisés fazia parte da categoria das pessoas, quando ele começou, quando a história dele começou, Moisés fazia parte da categoria das pessoas que não acreditava que tudo era luz. Depois ele passou a fazer parte da categoria das pessoas que concebia a possibilidade que tudo é luz, ou até acreditava que tudo é luz, mas ele não via que tudo é luz. Assim como a maioria de nós também não vê, né? E nesse momento ele começa a ver que tudo é luz. Ele olha para o faraó e ele vê a luz infinita no faraó. Ele olha para os soldados ali que estavam seguindo ordens, né? E ele via a luz infinita naquelas pessoas. Em que ele olhava para qualquer coisa, até a coisa mais improvável, e ele conseguia ver a articulação da luz infinita. Ele conseguia perceber, ele conseguia ver, né, a ação da luz infinita atuando em qualquer coisa, em qualquer circunstância. Né? Então, é isso que nós temos que almejar. Veja bem, Moisés ele não estava na crença de que tudo é luz. Muitos de nós entram na crença de que tudo é luz. Moisés via que tudo é luz. Então, toda vez que os textos sagrados falam de ver face a face a luz infinita, Deus, é isso. É conseguir ver Deus dentro de todas as coisas. Porque face a face, âmpia, baâmpia, quer dizer dentro do dentro. No mais oculto de todas as coisas, no mais profundo de todas as coisas. Tá? Então, esse é o sentido, né, dessa fala. E é isso que nós temos que almejar, é isso que nós temos que... E eu tenho certeza que muitos de vocês chegarão nessa percepção, chegarão nessa visão real, né, de que, de fato, a luz está presente em todas as coisas e ela se manifesta através de todas as coisas. Como dizem os cabalistas no passado, tudo o que não é você é a luz infinita. E isso é uma compreensão muito difícil de ser alcançada pelo ego, muito difícil de ser alcançado quando a gente está ainda dentro de um padrão de consciência guiado pelos velhos hábitos, pela velha percepção. Tudo bem, não tem pressa. Isso não é um pré-requisito. Eu não consigo ver que tudo é luz, eu não consigo ver a luz em tudo, então eu não sou um cabalista. Não, para de bobagem. Não tem nada a ver com isso. Isso é o seguinte, né? Isso são estágios. É a mesma coisa você começar a aprender artes marciais, dizer assim, eu não tenho habilidade de um faixa preta, então é porque não é para mim. Não, peraí. Vamos na faixa branca. Vamos, né, subindo um degrau de cada vez, vamos alcançando um nível de cada vez, vamos viver bem esse degrau agora, né? A maioria de vocês aí está começando há pouco tempo, então vamos viver bem esse degrau para depois almejar os outros, tá? Então, a ideia, ela remete a essa percepção de ver a luz em todas as coisas, né? De perceber a luz em todas as coisas. Para os cabalistas, esta semana, assim como a próxima semana também, ela possui a força dos 10 golpes da luz infinita. Para que serviram esses 10 golpes? Né? O que são esses 10 golpes? Esses 10 golpes são 10 quedas, são 10 estruturas que começam a ruir na medida em que nós vamos nos distanciando das virtudes da árvore da vida. Existe um conjunto de valores
existe um conjunto de valores que nós precisamos ter, né? Existe um conjunto de valores que nós precisamos constituir como seres humanos. E esses valores são as 10 virtudes da árvore da vida. Todos nós, seres humanos, precisamos nos aproximar de nossa essência superior, e essa essência superior é a aquisição das 10 virtudes da árvore da vida. Dificilmente, né, o ser humano que não envereda por um processo de evolução espiritual, dificilmente o ser humano que não embarca dentro de um processo de crescimento interior, dificilmente essa pessoa ela consegue ter as 10 virtudes da árvore da vida plenamente ativas dentro dela, tá? Dificilmente, né? Mas isso é tolerável, isso não chega a produzir um desequilíbrio grande ao redor. Mas os cabalistas ensinam o seguinte: quando nós começamos a falhar em todas as virtudes da árvore da vida, todas elas começam a ruir, todas elas começam a se tornarem falhas na estrutura do ser humano, aí o mundo, a natureza e o mundo natural, ele começa a ruir junto. Olha que interessante. Os cabalistas dizem o seguinte: o ser humano é o que vai dar o tom, é ele que vai dar o tom da severidade da natureza em relação à vida, em relação a todo o ciclo da vida. Quando ele começa a perder os 10 princípios da árvore da vida, quais são os 10 princípios? Só falando brevemente: posse, integridade, compromisso, resistência, beleza, reverência, amabilidade, entendimento, sabedoria, né? Conexão. Então, não é muito difícil a gente perceber que esse momento da história humana é um momento onde todas essas virtudes, elas estão em xeque, elas estão em questão, elas estão muito fragilizadas no contexto geral da humanidade. E toda vez que isso acontece, a natureza, ela responde com uma forma de julgamento, um golpe no sentido de quebrar a casca. Isso aconteceu nas 10 pragas do Egito e isso aconteceu no dilúvio. E a gente pode dizer facilmente que isso está acontecendo agora, né? Na história humana. Você vê a humanidade inteira, ela está sofrendo o impacto de uma doença que está impactando uma série de elementos dentro das relações humanas, da sociedade, etc. e tal, e isso atingiu uma proporção global. E isso é por quê? Porque toda a estrutura da árvore da vida ela foi colocada, né, em questão, ela ruiu, e toda vez que isso acontece de forma sistêmica, isso acaba trazendo uma resposta da natureza. E essa resposta da natureza não é uma punição, como muita gente pensa, não é um castigo para o ser humano. Essa resposta da natureza é exatamente um despertador. É mais ou menos como se a gente entrasse num sono profundo e a luz infinita colocasse um despertador para tocar. Claro, você está num sono gostoso, você está num sono alienado, né? Toca o despertador, está na hora de acordar e levantar da cama, não é uma coisa agradável, não é uma coisa legal, né? É desconfortável, é chato. Algumas pessoas vão querer negar o despertador, vão dizer, não, o despertador não está acontecendo, né? O despertador não existe, né? Mas ele existe, ele está ali, ele está incomodando, em algum momento ele, né? Ele vai chegar no teu ouvido, em algum momento isso vai tocar no teu conforto, na tua zona de conforto. Então, isso não vem como punição,
Isso vem como um golpe, no sentido de quebrar uma casca que se formou, que encobriu as virtudes da árvore da vida, por isso são 10 golpes, para quebrar essas cascas e fazer com que a luz que haja dentro dessas virtudes apareça. Tá? Existem dois momentos, existem dois comportamentos que nós podemos ter diante desses golpes. O primeiro comportamento é a gente criar conexão. É a gente, a partir do golpe, o que o golpe ele remete a nós? Eu acho que já está todo mundo aqui, já chegou todo mundo aqui, né? O que o golpe ele faz? Ele nos coloca num estado de desconforto. Ele coloca a gente num estado de desafio. Ele traz um desafio. E tem dois comportamentos que você pode ter diante disso. Ou você estreita a tua percepção. E o que é estreitar a percepção? Eu continuo percebendo isso a partir da minha perspectiva. Eu continuo percebendo isso a partir do lugar que eu estou. Então, por exemplo, né, nós estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo um momento de mobilidade mundial em torno de um problema comum. Isso por si só já é uma bênção. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender que já é uma bênção? Uma bênção. A humanidade inteira estar mobilizada por um problema comum. O que é um problema comum? Não faz distinção de sexo, cor, opção sexual, opção política, né? A cor que você gosta de usar na tua camiseta, né? Se você é careca ou cabeludo, se você gosta de rock ou música clássica, não faz a menor diferença, né? Ou seja, é um mal que atinge qualquer pessoa, em qualquer região do planeta. Isso já é uma bênção, porque isso já nos obriga a pensar, obviamente, quem tem a disponibilidade para pensar, né? Mas já nos obriga a pensar sistemicamente, de que tudo está interconectado, de que todas as ideologias que são apregoadas, defendidas, né, para dividir o mundo entre os bons e os maus, né, os que são categoricamente, né, da composição de um mal, né, imensurável, e aqueles que são categoricamente defensores de um bem imensurável, é uma grande tolice, né? Nós somos uma teia sistêmica. Então, isso já é uma benção. Eu sei que para muitos isso vai ser difícil ser entendido agora, mas tente pelo menos ouvir, né? Então, já é uma bênção, porque já cria a ideia de que todos nós estamos entrelaçados. Já cria a ideia de que todos nós estamos entrelaçados. Mas existem duas formas de a gente se comportar diante dessa situação. Ou a gente estreita a nossa visão, estreita a nossa percepção, e aí eu vou olhar para o meu mundinho. Ah, mas eu queria que a minha vida fosse como era antes. Ah, mas eu queria continuar isso. Ah, mas eu queria continuar aquilo. Ah, se eu fingir que não está acontecendo, nada vai acontecer. Ah, se eu, enfim, se eu levar a vida normal, o vírus não vai me pegar. Isso é a visão estreita. Eu estou olhando apenas para a minha perspectiva particular. Ou então eu crio conexão. Como isso pode gerar pontes? Como isso pode gerar conexão? Conexão é luz. Luz. Né? Ou seja, antes da pandemia, nós tínhamos aqui nos códigos da Bíblia aproximadamente 70, 80 pessoas no máximo. Hoje nós temos escritos no código da Bíblia mais de 200 pessoas, um pouco menos de um ano depois. Hoje nós somos, nem todo mundo assiste ao vivo, né? Alguns assistem gravado depois, somos em torno de 200 pessoas. O que aconteceu, então, na pandemia? O que aconteceu na pandemia é que, ao invés dela nos paralisar, quando eu falo nós, eu estou falando aqui Academia de Cabala, ela nos paralisar, ela criou o quê? Expansão. Expansão. Criou conexão. Conexão. Ou seja, nós tivemos que
ampliar o nosso contato virtual, ou seja, a gente andou virtualmente o que a gente normalmente iria andar em 3 anos. A gente andou em 1 mês. Sem o qual a maioria de vocês não estariam hoje aqui. Não estariam aprendendo hoje. Comigo, nas lives aqui, nos cursos, etc. Né? Então, você aplicou o que aconteceu aí? Você aplicou o pensamento de ponte, de conexão, de expansão. Ou você poderia estreitar a visão e ficar centrado na tua necessidade particular, na tua necessidade pessoal, na tua vida. É o meu direito, é a minha vida, eu quero ter o que eu tinha antes, eu não quero mudar o meu comportamento. Isso é a visão estreita, egípcia. A outra visão é a visão que expande. Qual é a questão por trás disso? Quando diante do desafio, quando diante do golpe, quando diante do impacto da luz para quebrar a casca, que é doloroso, eu estou falando aqui em termos sociais, eu estou usando um exemplo da pandemia, mas se não fosse a pandemia, seria nós sofremos em nossas vidas golpes e impactos. Né? Quando a gente perde tudo, quando a gente perde o que a gente mais ama, quando a gente perde aquilo que a gente jurava que a gente não ia perder, às vezes é um relacionamento, às vezes é um casamento, às vezes é um emprego, às vezes é um trabalho, às vezes é um status, às vezes é a saúde, né? E, no entanto, vem um golpe e nos derruba, nos impacta, e a gente fica impactado com aquilo, e você vai para 2 lugares, ou você vai para o estreito, ou você vai para a ampliação. Ou você vai para a conexão, ou você vai para a individualidade, para o autocentramento, né, das questões da sua vida, ou você vai para o amplo. Quando você vai para o amplo, você neutraliza o impacto dos golpes. Você neutraliza o impacto dos golpes. Onde está escrito isso? No texto bíblico. Nos códigos da Bíblia. Então, é tempo de corrigir os aspectos obscuros de nosso ego, que possam estar guiando as nossas relações, os nossos vínculos, a nossa lida com os problemas. E um dos aspectos mais adoecidos do ego é chamado escravidão. A escravidão do ego, né, é basicamente um estado de hipocrisia. A escravidão do ego é um estado inflamado de hipocrisia. O que é hipocrisia? É quando aquilo que eu acredito como sendo correto e ético não coincide com as minhas ações e respostas diante da vida. Tá? Então, eu acredito que alguma coisa é correta, eu acredito que uma coisa é ética, mas na hora de eu aplicar aquilo na vida prática, real, eu não consigo aplicar. Isso é hipocrisia. A hipocrisia é essa distância entre a crença e a ação, entre a certeza do que é ético e a aplicação do que é estético. E eu vou trazer hoje um conceito que para vocês, alguns de vocês é novo, que é essa contraposição entre o ético e o estético. A maioria das pessoas acham que estético é beleza. Não. Ético é aquilo que eu acredito. Estético é aquilo que eu expresso em relação ao que eu acredito. Então, o que é uma vida ética? Por exemplo, ser íntegro é uma vida ética. A integridade é uma ética. Agir com integridade, não ser corruptível, não ser seduzível, não ser volúvel, é uma estética. Ela é condizente com a ética. É no momento em que a vida real, a vida prática, o exercício de viver, o exercício de atuar no mundo, com as pessoas, nas relações,
é condizente com a ética. Não adianta eu chegar aqui e falar muito sobre ética, eu falar o que é correto, o que está escrito nos textos sagrados, eu chegar para você e falar, né, o que é o certo a ser feito. E na hora que eu vou agir na vida, na hora que eu for atuar na vida, eu não consigo expressar isso. Às vezes expresso até o oposto, né? E, infelizmente, dentro da espiritualidade, né, isso sempre foi um grande problema. Hoje, graças a Deus, graças à luz infinita, é uma coisa que está sendo cada vez mais deflagrada, está sendo cada vez mais revelada. Então, a gente vê aí uma quantidade enorme de escândalos acontecendo em todas as áreas, em todas as crenças, em todas as filosofias espirituais, e eu particularmente acho que isso seja uma grande limpeza, porque sempre foi um aspecto muito crítico o fato de que pessoas que defenderam historicamente uma ética não conseguem viver a estética, não conseguem viver isso na vida prática, na vida cotidiana, na vida íntima, né, na vida por trás da aparência, por trás do cenário, né? Então, isso é hipocrisia, é o que nós chamamos de hipocrisia. E a hipocrisia é um dos maiores estados de escravidão do ego. Então, tem muitas formas de escravidão, os vícios, por exemplo, são formas de escravidão também, mas a hipocrisia, que é essa discordância entre a crença e a ação, é a principal questão delicada de escravidão do ego, tá? Então, é tempo de colocar um pouco mais de reforço na nossa coerência. É tempo de colocar um pouco mais de reforço na nossa coerência. Reforce a beleza de suas atitudes. Por isso que esta semana é chamado de Semana da Integridade da Beleza. Coloque um pouco mais de beleza nas suas atitudes, em suas respostas, em seus gestos cotidianos. O que é beleza? Tem muitas definições sobre beleza dentro da Cabala, mas uma delas é coerência estética. Coerência estética é eu consigo viver uma vida real, prática, condizente com aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo como ideia, como moral, como ética para a minha vida, eu consigo viver e aplicar, tá? Então, essa é a força que vibra nessa semana, é a força que atua dentro dessa semana. O texto começa dizendo, né? O texto começa dizendo o seguinte: e Yahweh, que é o nome de Deus, diz a Moisés: vem ao faraó e fala, assim diz Yahweh, o Alahá dos Ivri. Ivri é a palavra em aramaico para hebreu. Eu mantive a palavra em aramaico porque ela tem um sentido muito profundo, ela tem um significado muito profundo. Então, Ivri é a palavra para hebreu. E, enfim, é dito para Moisés falar para o faraó: envia meu povo que eles trabalhem para mim. Que eles trabalhem para mim. Tá? Então, vamos lá. Estamos na passagem que diz respeito aos 10 golpes do Egito. Existe uma associação clara entre os 10 golpes e as 10 esferas da árvore da vida. As esferas da árvore da vida representam a ação do homem alinhado com o seu sentido essencial de conexão com a vida plena em fluxo com a luz infinita. Isso é viver de acordo com as esferas da árvore da vida, com as virtudes. As esferas da árvore da vida nada mais são do que virtudes, qualidades espirituais que eu preciso despertar, que eu tenho a obrigação de despertar como ser humano. Basicamente, esse é o objetivo maior do ser humano: alcançar a vida plena em fluxo de abundância, e o meio para chegar nisso é através da aquisição dessas 10 qualidades espirituais chamadas árvore da vida. Quando isso não acontece, a pessoa adoece e fica
e a vida desmorona em golpes que sofremos pela nossa própria dureza egóica. Aonde os golpes são mais cruéis? Em superfícies mais duras, em superfícies mais endurecidas. Quanto mais duro você for, quanto mais inflexível você for, mais será doloroso quando o ego desmorona. As 10 pragas do Egito é o desmoronamento das certezas construídas pelo ego. Os 10 golpes não são fenômenos externos apenas, como muitos poderiam pensar. Eles são fenômenos internos, estados de consciência adoecidos e inflamados. Desta vez, qual é, nessa porção que a gente estuda, nesse pedacinho que a gente estuda, qual é o golpe que aparece? A morte dos animais dos egípcios. Olha que interessante. Só os animais dos egípcios morreram. Desta vez, todos os animais do faraó são atingidos. O faraó ele manda fazer uma investigação cujo resultado é muito claro. Todos os seus bois, seus rebanhos, foram atingidos. No entanto, nenhum rebanho dos hebreus foi atingido. Nenhum rebanho dos hebreus foi atingido. Tem uma parte da tradição oral, que a gente chama de Midrash, que depois foi escrito em lendas e contos, que diz o seguinte, por exemplo, lá na primeira praga, né, no primeiro golpe, que foi exatamente o rio Nilo se transformar em sangue, é dito que quando os hebreus iam até o Nilo e enchiam os seus jarros com as águas do Nilo, que eram sangue, elas viravam água pura. E quando essas águas puras eram derramadas, né, dentro... Então, o que o faraó fez? Quando ele percebeu que na hora que os hebreus pegavam o jarro deles e tirava a água do Nilo e saía água pura em vez de sangue, ele obrigou alguns hebreus, que ainda eram escravos, ele obrigou alguns hebreus a irem lá com jarros, pegar e sair a água limpinha, e depois derramar essa água limpinha dentro de jarros egípcios. E quando essa água entrava nos jarros egípcios, ela virava sangue. E quando o faraó, então, fez outro teste, mandou os egípcios pegarem as águas, que obviamente eram sangue, dentro de suas jarras, derramarem dentro de jarras que pertenciam aos hebreus, e quando eles derramavam, viravam água límpida. Então, não estamos falando de um fenômeno da natureza. Não estamos falando de um fenômeno natural. Estamos falando de algo interno, que depende do nosso estado de espírito. Para algumas pessoas, quando vem um golpe, quando vem um impacto, quando vem uma força avassaladora, isso pode se tornar absolutamente insuportável. Para outras, pode se tornar uma bênção. Para outras, pode se tornar uma bênção. Chegará um momento em que você desenvolverá uma consciência para chegar nesse estado de receber qualquer impacto na sua vida como uma bênção. Não me pergunte como, porque não é uma técnica. Olha, anota aí, você dá 3 pulinhos, vira para cá e vira para lá e vai acontecer isso. Não. É um estado de consciência. É um tampo que abre. É um tampo que abre. Ou seja, não é mental. Ou seja, não é aprende a respiração, conta até 10. Não, não é isso. Não é mental, não é procedimento. Não é um manual de instrução. É de tanto que a sabedoria ela vai lapidando você. Quando você menos se der conta,
Você já mudou alguns aspectos da sua natureza? Você já transformou alguns aspectos do seu estado de espírito sem perceber? Sem perceber. E você olha para a sua vida e diz, caramba, eu mudei. E talvez até nem você chegue a essa conclusão. Talvez as pessoas à sua volta vão chegar para você e vão dizer, caramba, você mudou. Aí é que você vai se dar conta. Pô, não é que eu mudei mesmo? Por quê? Porque isso vai acontecendo num processo de lapidação. Isso vai acontecendo num processo de transformação de dentro para fora. E chegará um momento que pode vir o impacto que for, pode vir o impacto que for, pode vir pandemia, pode vir crise econômica, pode vir crise familiar, pode vir o que for. Você consegue transformar em luz. Bênção, porque você passará a ver a luz ali. Então você transformará aquilo em oportunidade, em luz, em crescimento interior. Tá? Então, isso é possível? Isso é possível. Né? Eu vivo isso, eu vejo pessoas vivendo isso. Eu vejo pessoas que estão aqui vivendo isso. Então, isso é perfeitamente possível. Isso não é uma fantasia. Isso não é uma utopia. Isso não é uma idealização que vai acontecer quando você morrer. Não, isso é perfeitamente viável.